Economia, com Juliana Rosa. Meu Deus, não é economia e qualquer um pega e fala, entendeu? É economia com Juliana Rosa. Eu tô vendo a Juliana Rosa aqui no estúdio, quer dizer, eu digo aqui, Juliana, mas assim, aqui espiritualmente, que eu tô um pouco longe. Mas olha, é um privilégio para mim, eu que sou teu fã, te acompanho. Eu não vou falar muito tempo, não, porque você está há pouco tempo no jornalismo, né, Juliana? Mas te acompanho há um tempão, adoro as suas análises, a forma como você fala, a maneira simples, e você faz a gente entender o que está acontecendo, e a partir de agora vai fazer a gente entender aqui também o que está acontecendo. Então, a casa é tua, sai falando, o que tem de bom para hoje? Oi, Neg, poxa, obrigada pelo carinho, imagina, eu sou sua fã, ouço vocês sempre, é muito estranho, né, estar aqui dentro da rádio, né, dentro dessa caixinha aqui, ouvindo vocês. Bem-vinda. Tava olhando ali, Débora Alfano, nossa, tão estranho, tipo, eu sempre ouço esse nome, né, ver, né, o rosto, né, porque o Neg eu vejo no Jornal da Band, né, e eu fiquei feliz que o Pablo é carioca também, né, que eu tava percebendo. Você é Já estão melhores também, amigos. Então, não posso falar meu time, Revelar. porque vai rolar briga. Rola briga, né? Família? É sério? Tricolor, né? Ih. Aí eu falo pra ele que eu sou tricolor, entendeu? Então tá bom. Então deixa quieto, até porque Muda eles de venceram a assunto, gente né? ontem. Oi, Neg, eu tô feliz que você voltou e também depois dos seus problemas no joelho que eu tô acompanhando. Aí só aproveito para fazer uma reclamação aqui, porque de manhã com a Carla e com o Megali falou pra mim que eu não podia falar biscoito. Ah! Que é tem que falar o quê? Bolacha. Bolacha pra mim é só de água e sal. E pra você? Pra mim é o que você quiser falar, pô, você é bilíngue, você pode falar bolacha, pode falar biscoito, todo mundo vai entender e vai gostar. O importante é traduzir aquele mundo louco, porque biscoito e bolacha a gente entende, mesmo que a gente peça errado e tal, mesmo que a gente entende. Agora, no mundo da economia, tem coisa que realmente é muito pirada, né? Você olha um lado do Brasil, você vê coisas avançando. Mas essas coisas que estão avançando, por exemplo, o agronegócio bombando, né? Bombando como há muito não se via, trazendo números incríveis e tal, mas tem um pedaço do país que está enroscado, né? Você pega a indústria brasileira, por quando é que ela não se acomoda? Você pega os últimos 30 anos, a força do PIB industrial brasileiro diminuindo. O que vai acontecer? Como é que os empregos vão ser gerados? Empregos tecnológicos, empregos de melhor qualidade. Como é que a gente vai prosperar como país, um país desse tamanho? Quantos países no mundo têm 200 e tantos milhões de habitantes? E um monte de gente com boca para alimentar. As famílias, as pessoas querem casar, querem ter filhos, querem crescer, prosperar. E aí? Esse nó... a gente fala, depende da reforma da Previdência. Aprova a reforma da Previdência, não mudou nada. Claro que melhoraram as contas, óbvio. Agora depende da tributária. Sabe-se lá o que vai sair, né? Pode sair aqueles Kinder Ovo lá, que a gente não sabe o que é. A reforma administrativa e tal. Eu acompanhei, aliás, parabéns. Gostei muito do Canal Livre ontem com o Pécio Arida. Ah, foi demais. Ele foi é muito gênio, bom. né? Muito bom, ótimas perguntas, boas provocações, boa discussão. E ele abordou muito disso que a gente está falando aqui, né? Então eu queria te ouvir sobre esse cenário louco. Não, isso que você está falando é fundamental, porque a gente fala em melhora das projeções de crescimento e as pessoas perguntam aonde que está crescendo, né? Porque está todo mundo com muita dificuldade financeira, ou está endividado, ou a empresa quebrou e está com dívida que não sabe como vai pagar. Tem muita empresa que a gente chama de empresa zumbi, né? Que tipo já quebrou, só não fechou a porta porque não sabe como que vai dar conta de pagar o tamanho da dívida que foi provocada pela pandemia. Então a gente está numa situação de muita dificuldade e a gente hoje trouxe mais cedo os números do mercado financeiro das projeções e as projeções não param de melhorar, de crescimento. A gente tem hoje o número que saiu, que o Banco Central divulgou, de 5,18% de crescimento. Então está melhorando, né? A previsão no começo do ano era 3 e pouco, 3,5, agora estamos acima de 5%. E agora não é um crescimento para todo mundo ainda. A gente tem um crescimento que está muito focado no agronegócio, porque o mundo está crescendo muito, então a gente está vendendo para o mundo, seja minério de ferro, alimento, né, carne, está caríssima, né, mas por outro lado ajuda o mundo a crescer, está fazendo com que o agronegócio ajude aqui no crescimento brasileiro. A indústria também está
está indo bem até agora, né, consegue funcionar, né, com restrições sanitárias e tal. Agora, quando você olha o lado da maior parte da população que não consegue trabalhar de casa, né, não faz home office, não faz trabalho de casa, não tem internet, não tem computador, né, o pessoal... A gente discutiu até no programa com o Pé Soaria da educação pública é um retrocesso de 4 anos, porque muita gente não vai voltar, muita gente ficou desestimulada e tem um processo cognitivo, ou seja, a gente tem ainda uma perda que não foi sentida pela camada mais baixa da população. Mas as projeções estão melhorando porque a expectativa é que com o avanço da vacinação a gente possa ter um segundo semestre melhor para esse pessoal que depende de trabalho presencial, que é o camelô, é o pipoqueiro, é o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, setor de turismo, eventos, né, que estão limitados, né, muito ainda por conta do número ainda alto de casos de Covid. Então, a gente tem esse copo meio cheio, né, Eneg, que é o fato da gente ter previsões melhores de crescimento, mas, por outro lado, ainda não tem uma população que é a maior parte da população brasileira sentindo essa melhora. E, por outro lado, a inflação, né, pesando muito, ou seja, o pessoal aí, o grosso, está sem emprego, está endividado, né, está com dificuldade e vai no supermercado, cada vez gasta mais dinheiro, conta de luz está um susto, vai subir mais, porque a gente está consumindo uma energia mais cara, porque São Pedro não ajudou, então a gente não tem água para produzir energia pela água, está produzindo pela termoelétrica, que é a energia produzida pelo gás, pelo óleo diesel, que é uma energia caríssima, uma energia que polui. Então, a gente está com esses dois olhares, né, Eneg? A gente tem uma melhora à vista, mas uma dificuldade tremenda ainda nesse curto prazo, né? Agora, aquela porção do Brasil que puxa os bons números da economia, que é o Brasil com Z, o Brasil exportador, e que puxa o Brasil com S, esse Brasil com Z, 30 e tantos % do PIB, emprega 3% das pessoas. Pois Ou seja, é um Brasil extremamente produtivo. Tem o lado bom disso, puxa vida, são extremamente produtivos. Mas o Brasil improdutivo é o Brasil que gera emprego. Aquele Brasil tem 2 milhões de empresas que ficam consertando motocicleta, bicicleta, pequenos trabalhos manuais e tal, e que geram, você não sabe quem é o dono, quem é o empregado, porque trabalham 2 pessoas, 3 pessoas, ganham tudo meio que a mesma coisa, mas é um mundo que sem ele... Você não tem a economia gerando, é o que você falou, é o pipoqueiro, essas pessoas precisam ter atividade econômica. Como é que esse dinheiro que produz 5% de crescimento do PIB, aliás, a gente não fala nesse número há 8 anos, 10 anos, mas é 5 sobre uma base deprimida. Como é que esse dinheiro vai chegar nessas pessoas? Se a gente vai fazer isso pela via da educação, é 20 anos. Se a gente vai fazer isso pela via das bolsas, a gente arrebenta a economia. Como é que vai fazer para esse dinheiro aqui, esse crescimento, esse PIB, chegar na ponta e chegar um pouquinho para cada um, para a gente reativar mesmo e ver vida econômica no país? Claro, pós-pandemia, é evidente, tem o vírus que tem... um dos ministros da Fazenda do Brasil é o vírus, mas tirando ele, e aí? Pois é. Eu estou com os dados até aqui do mercado financeiro agora. Você vê que as preocupações, mesmo a gente que, né, se você não investe no mercado financeiro, o mercado financeiro é importante como um termômetro de expectativa futura da nossa economia. Então, esse risco futuro de faltar luz, né, a gente já tem um risco real que é a inflação. Se você gasta mais para pagar a conta de luz, você gasta menos com outras coisas. A gente tem o mercado financeiro agora reagindo mal a essa crise hídrica que pode virar racionamento, que pode virar apagão. É um risco considerado baixo pelos especialistas, mas está no radar. Então, a gente tem o dólar hoje agora R$ 5,09 na máxima do dia. É um termômetro de risco, essa questão hídrica do setor elétrico. A Bolsa está em queda porque é uma reforma tributária, Eneg, como você falou. As reformas são importantes porque quem é pequeno empresário está ouvindo a gente sabe que, além da alta carga tributária, você entender que imposto que
você tem que pagar já é um desafio e tanto, né? Uma burocracia enorme. Então, a gente precisa fazer reforma tributária. O problema é que a reforma que o governo está apresentando é uma coisa muito pequena que não tem grandes impactos, assim, em termos de mudanças estruturais que permita a gente crescer mais no ano que vem. Como você falou, é 5% esse ano, depois de cair 4%. E ano que vem a gente volta para o rame-rame ali de 2% ou abaixo disso, que a gente vem crescendo, que não é suficiente para dar emprego para todo mundo, né? A gente tem mais de 30 milhões de brasileiros que ou não tem emprego ou tem um emprego precário, está fazendo um bico, muita gente desalentada, né? Que é das pessoas que nem têm condição de sair de casa para procurar trabalho. Então, a gente tem o mercado financeiro refletindo essas preocupações, porque é uma reforma tributária que tem uma proposta de aumentar tributação de lucros e dividendos, o que a teoria, né, os especialistas dizem que é bom porque é um dinheiro que você vai tirar dos ricos para dar para os pobres para aumentar o Bolsa Família. Mas aí eu estava conversando agora há pouco com o secretário de Fazenda, o Bruno Funchal, e perguntei para ele, secretário, a gente vai aumentar o Bolsa Família, né, isso está certo? Ele disse sim, e vai financiar com que dinheiro? Com esse dinheiro da tributação de lucros e dividendos de investidores e empresas? Mas esse você vai gastar um dinheiro de forma permanente com Bolsa Família, extremamente necessário, né, porque os vulneráveis vão continuar em número gigantesco. Por outro lado, você vai financiar com um dinheiro que é variável, né, porque lucro de empresa, né, e dividendo varia. Se a economia está bem, você tem um lucro grande. Se não tem, você pode ter até prejuízo. E ele me garantiu que, enfim, eles têm ali um número, uma previsão que se encaixa dentro do que eles pretendem gastar mais com Bolsa Família e prometem respeitar o tal teto de gasto, né? Que é aquela regra que limita crescimento de despesa pública, porque se deixar, né, o ano que vem é ano eleitoral, se não tiver respeito a limite de crescimento de despesa, o mercado também é outra coisa que eu colocar. Tá com a pulga atrás da orelha, porque a gente sabe que não é só Bolsa Família. Se fosse só Bolsa Família, ótimo. O Brasil tem muita gente precisando de ajuda nesse momento e vai continuar. Agora, ano que vem, ano eleitoral, se não respeitar o limite, eles vão querer fazer obra pública, né? Para poder aparecer ali no palanque, tem pressão para reajustar salários, né, de servidores públicos no momento que a gente tem um desemprego alto. Então, tem aí um risco sempre. E aí, traduzindo, né, para o nosso ouvinte, se não tem respeito ao limite de crescimento de despesa, começa a aumentar o risco do Brasil, começa a aumentar dólar, começa a aumentar a inflação, aí o crescimento não vem, tá tudo atrelado, né? Não, e você não pode nunca deixar de colocar nessa conta os dados econômicos que não são fruto da matemática, que é o desespero eleitoral dos governantes leva os camaradas a refazer as contas segundo lógica muito própria. Então o populismo gera despesas inacreditáveis, né? As enganações, as empulhações, por exemplo, esse governo criou as escolas cívico-militares. O Brasil tem 180 mil escolas, resolveram criar 40 por ano, 48 por ano, então vão ter 200 escolas, temos as escolas cívico-militares, mas são 200, não muda o cheiro da água, é como jogar um Chanel número 5 na Lagoa Rodrigo de Freitas, não muda nada, e ainda você gasta uma grana pesada. Então a forma de gastar dinheiro, lançar pedras fundamentais e gastar dinheiro com obras, e lembrando que o Rio de Janeiro, né, Juliana, ancorou despesas na variável que eram os royalties de petróleo. A Venezuela se arrebentou quando começou a fazer conta com base também em barril de petróleo. Exatamente. E o que você levantou agora é você fixar uma despesa que é eterna com base num troço que não é muito diferente desse absurdo que o Rio fez e que a Venezuela fez. E aí, como é que fica? A gente tem que fazer escolha na nossa vida, não é assim? A gente tem lá o nosso orçamento doméstico. Se a gente quer aumentar de um lado, né, e o nosso salário não aumenta, você tem que cortar de outro. É uma questão de escolha, porque o Brasil está acostumado sempre a gastar é fácil, né? E da onde que vai tirar o dinheiro? E aí isso bate no nosso dia a dia, porque a gente está com uma dívida pública gigantesca. Isso reflete em inflação, reflete em juros, reflete em capacidade de investimentos, de atração de investimentos para o Brasil, de custo do crédito caríssimo no Brasil. Então, isso tudo está interligado. E a gente está acompanhando também aqui todas as repercussões no mercado financeiro também.
que também se fala muito sobre o quanto que essas pressões políticas, agora com as investigações da CPI, da compra de vacinas, né, indiana, o quanto que isso também acaba forçando mais pressões políticas para conseguir dinheiro para os seus currais eleitorais. Então, o risco vai crescendo, né? Será que o governo vai ser capaz de fato, fazer boas escolhas diante de um cenário de pressão política, seja pela CPI, seja pela aproximação das eleições? Então, isso continua no radar. E enquanto a gente não conseguir no Brasil fazer escolhas, muita gente fala, o teto de gasto é ruim porque as pessoas não vão deixar de ter dinheiro para educação e saúde. Não, o teto de gasto é uma questão de escolha, né? Ele pela primeira vez, na verdade, ele chegou no limite e está falando, olha, a gente vai ter que escolher, né? É óbvio que numa situação de emergência, como no passado, o teto, a regra, permite que você tenha exceções. Então, não conta nesse número do teto o que você precisa para comprar vacina, o que você precisa para atender toda a questão de rede hospitalar. Então, você não vai descumprir o teto se você tiver uma emergência, cair um meteoro, como a gente teve no ano passado, ainda está tendo agora uma série de despesas. Agora, não dá para colocar fora do teto e fingir que é despesa emergencial, que é o que já tentaram fazer, um monte de coisa, como as emendas dos parlamentares, né? Se chegou a discutir, vamos botar obra fora do teto, mas que obra, né? Obra de uma ponte ali que não é fundamental nesse momento, né? Então, a gente precisa encarar de frente, né, essa questão. O Pércio Arida estava falando, ou a gente reconhece que a gente precisa fazer escolhas e a gente sair desse país de renda média o resto da vida e dar um salto para que a nossa população tenha condições de ter uma qualidade de vida melhor, uma renda mais alta, ou a gente vai ficar preso nessa armadilha do baixo crescimento né, e uma população que tem... A gente vai ser sempre o país do futuro, né? Nunca vai ser o país do presente. A gente precisa entender o que está acontecendo com a economia, porque parece muito complexo, mas está tudo no nosso bolso, no nosso dia a dia. Ou a gente ouve os especialistas, é que nem saúde, ou a gente ouve os cientistas e toma as decisões de acordo com quem estuda, que é o que eu defendo, né? A gente tem que... Não existe achismo. Tipo, a gente é jornalista, eu vou ouvir aqui os maiores estudiosos da nossa economia para poder compartilhar informações com você. Eu não sou especialista nesse assunto, né, Oneg? A gente vai, depois de muito tempo de vida, né, abafa o caso, a gente vai aprendendo muita coisa, mas a gente tem que trazer informações seguras. Assim como na saúde, na economia, os caras estudam. Assim, o que precisa fazer para a gente crescer? Não é minha opinião, né? Vamos dar dinheiro aqui, vamos dar dinheiro ali. Não, o que tem que fazer para que, de fato, a economia cresça, né? Então, tomara que a gente consiga, assim como a ciência, respeitar quem entende de economia para a gente sair desse buraco, né? Dessa lama. É isso aí, Juliana Rosa, agora é nossa, então, todos os dias conversando com a gente. Vai ser 12h45, é isso? Exatamente, por isso Débora, que amanhã ela já volta, né? Pra conversar com a gente, volta. pra trazer todos os Então, detalhes. amanhã a gente conversa de novo, tem muito que conversar, e se deixar, Débora, você tem que puxar minha orelha. Não, eu me empolgo também. Eu, a Eneg, né? A gente esquece que tá aqui ao vivo e fica falando até o Jornal da Band, né? Mas é isso. Bom, obrigado e amanhã a gente conversa de novo. Parabéns para a Band News FM por essa contratação extraordinária. Bem-vinda. Delícia. Obrigada, Juliana. Obrigada bem-vinda, a todos. viu? Obrigada aos Juliana. ouvintes Obrigado, também. boa Até amanhã. semana pela frente. Obrigada.